Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Pod Mais Crente. Antes de iniciar o vídeo, eu quero já que você compartilhe aí com a sua família, que você curta o vídeo e também, se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nada, amém? Amém. Fala, galera, paz do Senhor para vocês. Nós estamos aqui com ele, que é pastor no Ministério Mevan de Chapecó, é o pastor Renê. Pastor, seja bem-vindo aqui no nosso podcast aí, que o Senhor se sinta à vontade aí, que nós possamos falar um pouco mais do amor de Deus, né, que possamos compartilhar experiências, que eu sei que o Senhor deve ter bastante coisa para contar para nós, amém? Amém. A gente tem um pouco de experiência, né? Na verdade é assim. Boa noite a todos que nos ouvem, paz e graças a todos, amém? Na verdade, as experiências são construídas à base de um relacionamento com Deus. Você quer conhecer a sua esposa? Primeiro você vai ter que visualizar ela, conversar, e aí começar a ter um relacionamento com ela. Logo você convida para um compromisso mais sério. E aí quando ela aceita, então você se casa e aí passa um relacionamento íntimo de verdade. Glória a Deus. A gente já começou aí com... Já começamos aprendendo, né? Já deu uma largada aí, pá. Então, pastor, eu queria te agradecer também por aceitar esse convite aí. Espero que Deus te use, que a gente sempre fala nos vídeos, né? Que nos ensine cada vez mais a palavra dele, né? Que o reino aí é extenso, é gigante, e a gente tem muito o que aprender. Isso. Então, muito obrigado. E eu queria já iniciar te pedindo como que foi esse teu início na caminhada com Cristo. Eu não sei se você nasceu numa família já cristã ou não. Como que foi o início da sua caminhada, conhecer a palavra? Amém. Então, eu acho que eu não sou o cara santinho também, ou não fui, né? Uhum. É bem verdade que a gente tinha um certo conhecimento assim, de leve do evangelho. Mas tudo começou quando eu comecei a namorar. Exatamente. Quando eu comecei a namorar minha esposa, a pastora Jonara, aí começamos a namorar e ficamos 5 anos namorando, dentro de um contexto do mundo. Uhum. Entende? E até então, né, aquela situação estava boa. Mas aí aconteceu um fato, um propósito. Sabe quando Deus começa a agir, diga, meu filho, você está no caminho errado, eu vou botar uma vírgula aqui, eu vou botar um sentido para mudar a tua direção. Sim. Aí a minha esposa, né, na época, engravidou. E agora, o que fazer? É a pergunta que eu acho que todos os jovens fazem, né? O que fazer? Pois bem, a minha esposa, na época, era católica. Tinha feito todas as comunhões, mas eu não conhecia católica. Eu não conhecia. E aí eu disse, como que podemos casar? Porque agora tem um filho na jogada. Muda a história. Muda a história. É isso que Deus faz. Quando a gente não consegue enxergar a visão do caminho correto, ele bota um propósito no meio para mudar a direção. Amém. E aí conversamos e compreendemos que a gente tinha que ir para uma igreja que fizesse o casamento meio que urgente, né? Sim. E foi que então, na época, a gente começou a frequentar a quadrangular do bairro São Pedro. Na época era o pastor Leovaldo, meu amigão. E nesse processo todo, a gente ficou há cerca de 3 meses até para ter uma certa compreensão, né? Sim. E aí ele realizou a cerimônia de casamento. E a gente ficou um tempo ali na igreja. Por cerca de 5 a 6 anos, nós permanecemos ali até uma direção que Deus nos instruiu, né, de estar em outra denominação, mas dentro do corpo de Cristo inserido. Então, foi bem, como eu posso dizer assim, uma trajetória bem forte nesse sentido. A gente acha que não, mas se você olhar no mundo espiritual,
como da forma que Deus enxerga, cara, é muito forte. Aí passamos a frequentar a Assembleia de Deus. E ali eu senti em casa também. Ali foi minha casa por 21 anos aproximadamente. 21 a 22 anos. Entende? Aí frequentamos ali com o pastor. Me fugiu a memória. Ele não é falecido ainda. Mas eu não lembro o nome do pastor. E aí ficamos cultuando o Senhor ali. E dentro deste processo ali, a gente começou a amadurecer. Amadurecer, que eu me refiro, na época, era mental mesmo. Sim. Nem tanto espiritual. Porque a gente não tinha o espiritual, ainda era muito novo. Sim. Algumas coisas a gente não conhecia e não sabia nem como proceder. Então, dentro dessa caminhada na Assembleia de Deus, a gente começou a aprender algumas coisas como família, como direção, né? Porque eu não tive este ensino ombro a ombro quando a gente estava errado, casamos, né? Sim. Então, hoje, graças a Deus que alguns pastores estão entendendo isso. O jovem casa, ou antes de casar, não tem um ensino, não tem uma palavra de conhecimento, de experiência para passar, ou não passa por devido tempo. E os jovens perecem nessa etapa, né? Então, alguns pastores, graças a Deus, e alguns estão tendo esse tempo precioso para estar passando para os jovens, para os recém-casados, que é extremamente necessário, para que eles gerem uma base e amanhã depois não seja só mais um que casou e divorciou, né? Entende? Que eles entrem nessa compreensão. Então a gente começou essa escalada ali na Assembleia de Deus. E nós erramos muito. Eu e a minha esposa, a gente errou muito nesse tempo. Justamente por falta disso, do ombro a ombro. E como é que você tá aí, meu irmão? O que você tá precisando, sabe? E aí, como é que vai a casa? Como é que tá a tua casa? Sabe? Como é que tá o teu relacionamento? Você tem alguma dúvida espiritualmente? O que tá te faltando? Sabe, essa conversa, essa mesa, sabe? A gente chama na Igreja Mevan de mesa. Sim. Porque a mesa traz você para um relacionamento mais íntimo. E é isso que vocês estão fazendo, que vocês estão de parabéns nisso aqui. Porque esse bate-bate aqui é muito top, porque esclarece muita mente. Muitos casais podem olhar para isso e ter essa compreensão, entende? Porque realmente falta uma mesa para os pastores, para os seus obreiros, sabe? Esse tempo precioso, onde há uma troca de palavra, de ensino, de esclarecimento, né? Então ali comecei a estar comendo aquele alimento e algumas coisas que eu ia entendendo, eu ia mudando, procurando mudar na nossa vida. Mas assim mesmo ainda a gente sofreu bastante. Bah, que coisa séria. Não foi fácil. Mas vencemos e estamos vencendo. Então, até que a gente atingiu uma maturidade, uma certa maturidade, e aí fomos chamados para servir os jovens. Então, eu fui pastores de jovem ali por 9 anos. Né? Na época eu não era pastor, né? Mas líder de jovem. Líder de jovem, coordenador dos jovens. Então a gente trabalhou com juventude muitos anos ali. Fiquei 9 anos trabalhando com os jovens. Ali na Assembleia, né? Ali na Assembleia, no setor 5. Juntamente com os pastores que ali passaram. Né? Passaram alguns pastores ali. Então, na verdade, muitos pastores. Alguns rápido, outros demoraram, né? Ficaram mais tempo. Conseguiram construir uma ideia, né? Uma maturidade espiritual em cima da igreja.
mas alguns passaram muito rápido. E aí eu trabalhei 9 anos com a juventude ali. Então, na verdade, não é que eu ensinei a juventude, mas é que Deus me ensinou, cara, a estar cuidando de jovens, olhando para mim mesmo. Você tá entendendo? Então, se é aquele negócio, você não tá nada legal, mas aí te chama pro compromisso, cara, eu quero que você faça isso, eu tô te pagando. É pra aprender, né? Cara, aí muda a situação, não é verdade? Então, Deus estava tratando a minha vida com a própria juventude. Porque aí eu tinha que buscar ensino para eles, envolver eles, para eles não dispersarem da igreja, né, da palavra, permanecer no ensino, e automaticamente eu me servia disso. Eu acho que é isso que a gente tá vivendo aqui, né? Nós dois, o pessoal que fica ali atrás das câmeras, a gente não cansa de falar que a gente aprende muito aqui. Sim. Cada dia que a gente grava, que a gente grava 2 vezes por semana, são pessoas diferentes, situações diferentes, testemunho diferente. Um já era da família evangélica, outro não era. Só que todas as histórias, elas a gente consegue absorver. Acho que não tem uma história que a pessoa passou com Deus que a gente não consiga aprender alguma coisa, né? Sim. E a gente fala também que ele sempre está ensinando. Qualquer situação, em qualquer momento, se a gente prestar atenção, abrir os ouvidos, ele tá ensinando, ele tá falando. É isso que a gente agradece a Deus por esse projeto aqui, realmente, que eu acho que não tem outra pessoa que aprenda mais. A gente repete isso bastante. Mas o ensinamento de Deus é muito bom, sai renovado, sai com cada vez mais força. E principalmente quando Deus vem e fala, não, isso que eu tenho para vocês, né? Então, esse propósito é muito bom. É aquilo que você recebeu. Sabe, a palavra vocês receberam quando pensaram em desistir por algumas coisas que aconteceram. Cara, não é só vocês que vão receber esse conteúdo diverso de uma palavra de espiritualidade ou até de um processo que passamos, né, e chegamos até uma etapa. Sim. Na verdade, é Cristo que fez a gente chegar até uma certa etapa. Então, as pessoas que estão seguindo vocês, que estão seguindo o programa e nos ouvindo, eles vão ter esse conteúdo que vocês também estão. Sim. Entendendo? Diversos pastores, ministros, né, apóstolos, profetas que vocês estão entrevistando e também vão entrevistar ainda. Então, Amém. são revelações chaves que vocês vão assimilar, vão adquirir, vão entender, que vão levar para o resto da vida, né? Amém. Amém. Pastor, dentro dessa tua caminhada com Deus, tem alguma experiência que você lembra, assim, que... Claro que todas, acho que as experiências com Deus, com o Espírito Santo, são magníficas, né? Mas, assim, alguma que te marcou, alguma específica, uma revelação, alguma coisa assim que tu fez? Cara, eu... Conte-nos mais. A gente é apaixonado por isso, entendeu? Então, dentro do meu processo de maturidade espiritual, dentro da minha casa, das minhas filhas, os meus netos, dentro da história do Brasil que aconteceu e também de alguns pastores, todos tiveram uma revelação inicial, um processo meio e fim de acontecimento real. Todas as visões, todas as etapas. Eu vou começar com a minha filha Andréia, pela minha casa. Fora que o meu ministério todinho, o Senhor me mostrou todo em visão. No início eu não compreendia, então exatamente eu usava a irmã Marli. A irmã Marli, Isso. A irmã Marli, a gente começou na casa dela e aí lá comecei a desenvolver o propósito do Senhor na minha vida, né? Então, como vinha tendo as revelações, eu convidava ela e expressava para ela o que eu tinha visto, que o Senhor tinha me mostrado. Ela dizia, é você, é teu ministério. E algumas coisas muito fortes, que eu não sei se a gente tem esse tempo para falar, né? Mas vamos começar pela minha casa. Eu ainda cuidava da Igreja do Bom Pastor, né? E ali o Senhor deu várias visões, inclusive de
de seres celestiais que estão presos, porque se eles estivessem soltos, eles teriam devorado o mundo já. Então essas situações, inclusive as primeiras revelações do Covid, que até então finalizou dezembro, agora me fugiu, de 2019, a última. E em março estourou e fechou tudo. Teve as revelações. Tudo. Então, o que acontece? Vamos falar da minha filha. Esteve ela com hipertireoide tóxica. Vocês sabem o que é isso? Não. É morte na certa. Hipertireoide tóxica é a glândula, o sistema nervoso produzindo toxina para matar o seu próprio corpo. Nossa. Nem sabia que existia. É, tireoide sim, mas essa... É hipertireoide tóxica. Então, assim, ela chegou, o coração dela chegou a 225 batidas por minuto. Meu Deus. Por várias vezes. Disparava, assim. Ela ficou 4 anos acamada. Nossa. Dores intensas, não podia fazer mais nada. E para uma jovem nova, recém-casada, então isso é uma coisa, né? E aí a gente tinha o costume, eu não sei se ainda tem esse costume lá, né, na igreja onde a gente estava cuidando, mas tinha o costume de na terça-feira realizar o círculo de oração. Sim. Oração mesmo, Sim. intensa. Entende? Porque eu sou desse negócio, né? Comigo não tem meia boca. Ou é, ou não é. É um fator que eu acho que todo crente, se não é, tem que ser, né? E aí a gente estava na oração, oramos por uma senhora que estava cancerígena nas cordas vocais, tinha aquele aparelho de respirar. 3 vezes a gente orou, acabou o câncer. Ela tirou, ficou curada. O médico disse, você não vai falar só, mas tu não tem mais câncer. Capaz, não sei que forma, mas Deus criou cordas vocais e ela voltou a falar. Deus. E ela hoje está em torno dos 70 anos. Fala. E fala bem. Outra irmã que tinha tumores na coluna inteira, que são amigos nossos também, irmãos, que a gente não vai revelar o nome. Sim. Mas ela tinha os exames comprovados. E ia passar a ter que fazer quimioterapia. E nós oramos 3 vezes na casa, uma vez na igreja, outras 2 vezes na casa, porque ela não conseguia mais vir à igreja. Aí ela foi fazer a consulta de rotina, né, do problema, fizeram exame, não constava mais nada. Eita glória. Exato. Deus curou ela de forma extraordinária. O esposo dela, que aconteceu um problema forte na coluna, ele entortou todinha a coluna, tinha muitos problemas. O médico disse, você entrar na mesa de cirurgia, você nem anestesia completa, você já morreu. Meu Deus. Aí a família ficou assustada. Imagina. Daí o médico passou, você tem o coração crescido, grande, a tua pressão está 20, 22, 20, 22, você está com problema de diabetes e você não resiste à cirurgia. E ele não conseguia mais vir à igreja. Aí a gente visitava ele na casa, oramos 3, 4 vezes por ele. Eu e a minha esposa, porque a gente sempre faz visita, né, com a esposa. Sim. Porque você nunca sabe para quem você vai orar. Vai orar para uma mulher, então, Sim. né, pastores é pastor, vai o casal e pronto. 3, 4 vezes que a gente orou por ele, ele não tinha mais pressão alta. Quando foi fazer o exame, voltou no médico. O coração desapareceu e Deus colocou um coração normal, batendo normal, não tinha mais arritmia, não estava fraco, inchado. O médico diz, o que aconteceu? Jesus, doutor. Você entendeu? A coluna, Deus deixou um pedacinho, ele
para o médico ir lá cortar. O resto tinha desaparecido tudo. Nossa. Essas coisas, então, venha pela misericórdia do Senhor, essas experiências. Por isso que antes eu falei que o relacionamento íntimo traz um alicerce, traz um conhecimento, traz uma fé acrescida, porque a gente não é merecedor, né? Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Então, apenas aceitamos o sacrifício de Cristo. E aí esse processo todo vinha já tendo essas experiências. E aí, certa terça-feira, a minha filha em casa com muita dor, e aí convidamos, e ela disse que não ia ir porque não aguentava. Mas, por fim, ela foi junto com a gente. Perdão. E aí estávamos na oração e, de repente, a minha mão se encheu de óleo. Literalmente. Coisa extraordinária. E quando eu olhei a mão assim cheia de óleo, o Senhor disse, eu vou curar hoje. Vou curar hoje. Quando eu falei assim, o Senhor molhou minha mão e disse que vai curar hoje. A minha filha, do jeito que ela estava com dor encolhida, ela se jogou de joelho nos meus pés. Na minha frente. Meu Deus. E sou eu, pai. Cara, você vê a tua filha vivendo uma situação assim. E aí eu orei por ela. E ela ficou curada. Glória a Deus. Viu, pastor? Acho que é muito importante a gente frisar isso. Quanto tempo dela descobrir esse problema até a cura para ela, sabe? Por que eu digo isso? Uhum. Porque às vezes a gente não quer esperar o processo. Porque às vezes o tempo é muito, na nossa visão, é muito longo. Entendeu? Na nossa visão humana, demora demais para acontecer as coisas. Quando que o milagre vai chegar? Quando que a vitória vai aparecer? Quando que Deus vai abrir as portas? É a pergunta que eu acho que não é só eu que faço, mas a maioria dos crentes que estão na igreja faz essa pergunta. Meu Deus, eu tô doente, né? Quando que o milagre vai acontecer? Porque ele ainda faz milagres, né? Sim. Então, tudo tem um tempo determinado. Até porque se fosse tão fácil, nós seres humanos não valorizávamos. Verdade. Quando as coisas vêm muito fácil, você vê alguém pegar uma Mega Sena, amanhã depois Não é fácil, né? Não tem mais não nada. tem mais nada, não é verdade? A minha filha, ela ficou 4 anos acamada. Meu Deus. Ela foi fazer uma viagem a serviço juntamente com o meu genro a Campo Grande. Na época trabalhavam no Tombini, os dois. Eles eram gerentes de frotas. E aí, lá ela teve uma crise. E os médicos deram um remédio para combater a dor, que na verdade só piorou, quase morreu lá. Que lá o coração chegou a 225 por minuto. Nossa. E aí eles viram que a situação piorou, não deram mais nada, então acalmou, ela veio de viagem. E eles moravam em Palmito na época. E aí a crise continuou. Então ela fez exame e não descobriram nada. Até que foi a São Carlos, na cidade de São Carlos, e um médico disse, não, vamos fazer exame da tireoide. E aí que ele descobriu. E os remédios que até então os médicos estavam dando, na verdade, para o problema que tinha sido gerado, era uma sentença de morte. Meu Deus. Isso. Estava prejudicando ela. Estava matando, ajudando a matar. Porque os remédios, em vez de combaterem as dores, na verdade, estavam acelerando o processo. Então, foi longa caminhada de 4 anos na cama, gritando de dor. Porque ela combate o corpo, o organismo. Inflama, dói, gera dor de cabeça, o corpo todo. É como se... Eu nunca tive e não quero ter a tal da dengue, né, que muitos falam. Mas eu imagino que deve ser uma coisa assim ou pior. Porque ela sofreu muito. O problema é que também a medicação, depois que foi
foi ingerida, ela chegou a ir até para Passo Fundo. Em Passo Fundo, na clínica, fez iodoterapia. É radioativo. Teve que ficar em isolamento. Meu Deus. O médico disse, você nunca vai ter filho. Meu Deus. A tua geração acabou aqui. Você nunca vai ter filho. Entende? Porque a tireoide estava com aquele processo. Então, os hormônios, eles não existiam praticamente. Porque horas ela fazia assim, ó, não tinha controle. Não tinha controle, sendo que o iodoterapia também eliminava esse processo de filhos na vida dela. E aí, e as dores continuaram, mesmo com esse tratamento todo, mesmo descobrindo. Então ela tomou muita medicação forte. E aquilo gerou pedra na bilis. Ou vesícula, né? Uhum. Isso. Então foi muito intenso o processo dela, sabe? E a pedra na vesícula causa mais dor ainda. Ponto importante, eu chamo a responsabilidade para mim, desse ponto. Aos nossos ouvintes do programa, importante a vida de solteiro. Porque eu tive uma vida de casado enquanto eu era solteiro. Você está entendendo esse processo todo? Ora, o que a Bíblia fala em relação a isso? Fornicação. Então você está num ato de pecado. E ela foi gerado neste processo. Você está entendendo? Ela foi a primeira, foi a primogênita. Então ela foi gerada nesse processo. Ela recebeu uma carga que era para mim receber. Você está entendendo? Uhum. Por isso que eu falo, os pastores, orientem seus jovens, orientem seus casais. Porque é uma carga, é uma herança que é no mundo espiritual, cara. Você, da mesma forma que no mundo físico, você tem que renunciar se você não quer uma herança, você tem que ir lá no cartório e assinar, dizer para o juiz, eu não quero receber essa herança. No mundo espiritual, a mesma forma. Um dia a conta vem. Um dia a conta vem. E a palavra fala o quê? Dos filhos. Uhum. A conta dos pais são cobrada nas gerações. Então a gente precisa compreender essas coisas. E eu não entendia nada disso porque eu não ia na igreja. Nem eu nem a minha esposa tinha esse entendimento, né? Então a gente acolheu muito ela. E aí, de tanto sofrimento, Deus deu um basta naquilo. E curou ela naquele tempo. Quando curou ela passou cerca de 40 dias aproximadamente. Perdão. E aí, o Senhor falou comigo. Ela está grávida. E eu falei para minha esposa. Por isso, aquilo que eu te falei, que nas nossas conversas informais, que todo o processo da minha vida, da minha família, do ministério, das pessoas, Deus foi me revelando, inclusive algumas do Brasil. Todinha, do início ao final. Aí, ela está grávida. Ué, o médico disse que nunca ia gerar filhos, com exames comprovados, você entendeu? E ela não tinha sido curada. Deus curou na oração, quando molhou as minhas mãos com azeite. Por isso a importância de nós, eu chamo a atenção para mim, para nós sacerdotes, né? Aqueles que estão na liderança, a autoridade espiritual. Uhum. Cara, como é que você vai ter autoridade para curar ou orar e alguém ser curado? A responsabilidade como sacerdote, como líder, como liderança, entende? Porque tem todo um rebanho que depende de você. Você entende? Não é que eu sou o cara, não, pela misericórdia de Deus, não é isso. E eu também não sou esse cara todo. Não.
Mas é que quando gera uma compreensão, a gente tem que mergulhar. Se é ele, é ele. Ponto final. Entende? Então aí ela gerou. E nasceu uma bela menina. Nasceu uma bela menina. Ok. Depois desse processo, ela nasceu, ela tinha aquelas pedras na vesícula que foram geradas pela medicação. Também quase morreu. Foi só a mão de Deus que segurou ela viva. Passou aquela etapa, pela misericórdia de Deus, vencemos. Teve um novo processo? Teve. Ela, um tempo depois, o Senhor me disse, ela está grávida. De novo. Agora que vem a conta. Você entendeu? Aí ela engravidou novamente. E dentro dessa gravidez, o Senhor mostrou as etapas, que foi uma gravidez de risco, com problemas, que ela veio para cobrir a conta. E essa criança, ela veio e o Senhor me mostrou toda a etapa, a visão do processo. Quando ela foi para São Paulo, então, antes de ela nascer, o Senhor me mostrou essa criança exatamente quando eu encontrei ela, que a gente foi se despedir dela. Com a mesma maquiagem, a mesma roupa, mesma meinha, Eu já tudo tinha igual, te mostrado. tudo. E nesse processo todo... Mas aí você já... Só fazer uma pergunta aqui. Mas aí o pastor já tinha entendido o propósito? Porque às vezes a gente tá passando a luta, a prova, né? Ah, E a gente não entende por que tá passando aquilo, né? Mas aí você já tinha entendido? ainda não. Eu tinha um certo entendimento, mas como eu não, como é que eu posso dizer assim? Eu aprendi que as minhas filhas casaram, então elas têm um processo dentro do casamento que elas devem aprender e eles também devem aprender os erros, né? Então eu sou o pai e não o marido para dar direção a elas. Você está entendendo? Quem dá direção aos filhos é os pais. Mas quando os filhos casam, eu apenas sou pai. Então, dentro do que eu posso ajudar, eu até ajudo. Mas dar uma direção ou estar mandando alguma coisa, não. A gente até, quando pede um conselho, alguma coisa, a gente faz. Entende? Mas a gente não se intromete na administração do relacionamento deles. E aí, dentro desse processo, essa criança apareceu na visão. E naquilo eu orei, ela virou pro lado e aquietou. Aí quando ela aquietou, virou pro lado, naquilo veio um vento muito forte. E na visão me levou para uma terra, onde estava um túmulo no chão. Meu Deus. E ali eu falava em língua, orava em língua por aquele túmulo em 3 vezes e apontava para o meu genro. Olhava para o túmulo e orava em línguas e falava para o meu genro. E aí, quando eu me levantei dali, o Senhor me mostrou o espírito que arrebatou. Num capão de mato, né? Ele de longe, imponente, olhando para a gente ali. Então todo esse processo aconteceu. Aí chegando em São Paulo, lá onde foi acontecer o enterro, que eu fui daqui para lá com o pastor Claudir, a gente foi na casa do pastor Geraldo. Perdão. E aí dentro, lá no cemitério a gente teve aquela visão que a gente conversou ali no informal. E aí chegando na casa do pastor Geraldo, tomamos um café e logo fomos para a sala conversar. E dá gosto de conversar com o homem, viu? De escutar ele, é muito ensino. É um cara que conhece toda a história do submundo.
Entendeu? Se vocês ainda não têm, não conhecem ele, procure pelo Homem que Rejeitou a Proposta do Diabo no YouTube. É forte. E aí, conforme a visão que Deus tinha me dado, nós tomamos café na sala e ficamos por ali. Aí, de repente, Deus dá a interpretação a respeito dele. E eu entrego aquilo para ele e ele compreende tudo que vinha acontecendo. Depois fomos para a janta e retornamos para a sala. E aí que começa a história do ministério, né? Daquilo que Deus já vinha falando há aproximadamente 4 anos, em 2015, 14, 15 em diante, ali até 2019. E aí ele para e cumpre toda aquela palavra que eu vinha recebendo pelos profetas. O pastor Geraldo da Assembleia de Deus de Campinas faz exatamente a unção. E aproximadamente 1 ano e meio antes, ou seja, em 2017, aproximadamente ali pelo mês de junho, julho, eu tive a visão dele. Deus usando ele para estar ungindo. Me ungindo. Mas eu não lembrei da visão quando eu estava na casa dele. Porque eu não o conhecia ainda, né? Sim. Só na visão. E aí ele aconteceu todo aquele processo. E Deus pegou ele também. E toda aquela situação do velório que a gente tinha passado, ela desaparece. Literalmente. Porque Deus pegou e derramou do bálsamo sobre eles também, sobre o meu genro e a minha filha. Foi um mover de Deus assim muito forte, sabe? E aí aquela situação toda constrangedora, veio um bálsamo como se fosse uma neblina dentro de casa, assim, e tomou conta do ambiente. Aquele peso todo sumiu, se tornou em alegria. É coisa impressionante, que só falando parece que não dá para entender, né? Uhum. A gente imagina. Né? Mas quando entra nessa... queria estar lá, né? Quando se entra... Fica imaginando, são assim, coisas que... sobrenatural, são né? sobrenaturais que não há como explicar. Mas que você tente explicar, não tem uma compreensão lógica, assim, né? Sim. Aí acontece todo aquele fato ali. Pois bem, retornamos de viagem. E aquela unção, o pastor que vinha do meu lado vinha me cutucando. E eu sempre batendo naquela unção, para quem não chega a ser pastor, né, na verdade. Então, aí ali eu recebia, volta e meia ele cutucava, e aí, fulano. Já. Na viagem de volta, e eu vim mudo. Literalmente eu vim mudo de lá de São Paulo. Para você ter uma ideia como eu estava, né? Então não vi a hora de eu chegar em casa. Por isso que hoje a gente ainda está aprendendo. Eu tenho uma certa dificuldade em falar o apostolado. Mas assim, o apostolado, o apóstolo, ele gera um fundamento. Porque ele foi colocado num fundamento. Entende? Cristo era o fundamento. Mas os apóstolos foram gerados no fundamento. Para gerar frutos. Para ministrar, gerar ensinos. Né? E aí, aquilo foi tapas na cara. Não foi um tapa, foi vários tapas na cara. Então, esse processo todo a gente viveu e veio para cá. E aí continuamos no ministério, né? Por um bom período ainda. Porque a gente não sabia para onde que a gente ia, né? E Deus vinha falando de um novo tempo, de um novo lugar, que ele queria um propósito ali. E aí, o que aconteceu? Que a gente intensificou a oração. Porque se Deus fala com várias pessoas para falar para você para onde você vai, o tempo... Então, nada mais justo ou mais certo falar diretamente com ele.
Exatamente. É Foi na isso que eu fonte. fui buscar. Não, para onde que é para ir, Senhor? Entende? Mas dentro dessas orações intensificadas, porque o prazo estava terminando. O Senhor já estava falando que o prazo já tinha expirado. Já tinha terminado o prazo. Eu digo, mas peraí, eu não estou ainda E sabendo para onde? onde? Mas então, aí eu conversei com o meu pastor, que era o pastor Lorenilson, na época. E aí, o pastor Lorenilson é um cara bastante ocupado. Trabalha muito, né? Corre para um lado, corre para o outro. Então, para você conseguir um tempo com ele era bem difícil. Ainda é, a gente tá tentando aí. É. É um homem de Deus, viu? Sim. Aí, me lembro até hoje, como se fosse hoje. Nós estávamos no Eboche, no início do Eboche, e eu pensando como é que eu ia falar com ele para pedir um tempo para conversar com ele. Pois bem, ele passa no corredor, daí me cumprimenta, eu falo para ele, pastor, eu preciso de um tempo para a gente conversar. E ele, não, mano, é agora. Eu digo, não, sério, pastor, o senhor nunca pode, tá sempre ocupado. Não, agora eu tenho tempo. Daí descemos, né, lá fora, e lá fora a gente conversou. Mas só que eu não falei para ele que eu estava saindo do ministério. Não, eu falei para ele que eu estava entregando a congregação, dei um prazo e tal, e ele pediu um outro prazo, e a gente se acertou dentro do prazo. Mas ele entendeu, né? Sim. Ele, como homem de Deus, ele já sabia o que estava acontecendo. E aí, dentro desse processo todo, ele me abençoou, a gente é amigo, né, assim, uma amizade muito boa. E ele me abençoou quando Deus deu prazo, eu falei com ele e tal. Ele entendeu, né, esse processo todo. Mas aí, até que chegou o dia de sair do ministério, eu ainda não tinha uma direção. Meu Deus. Não sabia ainda. É, Tinha o prazo pra sair, mas não. exatamente, o prazo já tinha terminado. Aí, quando foi para sair, Deus falou comigo. Deus falou comigo e a minha esposa para onde que a gente tinha que ir. Entende? Aí a gente conversou, encerramos ali o nosso trabalho naquele Sim. lugar e retomamos lá em outro lugar, que é o Mevan hoje, né? E aí, quando a gente membrou no Mevan, 30 dias depois, nós iniciamos dia 1º, dia 3 de setembro, se não me foge a memória ali, entregamos em agosto, né, final de agosto. Em setembro a gente membrou lá. No final de setembro, quem vem para o Mevan? Pastor Geraldo. E você já tava lá, esperando. Então, e o que o Senhor faz? Ele desce o fax da visão. O homem que na visão tinha me ungido era ele. Exatamente a fotinho completa. Mas dentro da visão que eu não contei, primeiro o Senhor me leva às nuvens. E eu lá, em cima das nuvens, voando nas nuvens, clamando ao povo para vir adorar o Senhor. Literalmente nas nuvens, convidando todo o povo para adorar o Senhor. E não queria mais descer, é claro, né? Quem que vai querer, né? Porque na visão, cara, é extraordinário o poder que você recebe lá. Né? Então, eu não queria mais voltar. Mas de repente eu estava num coliseu medieval. Extraordinário. Coliseu medieval. Os anciões na mesa, cabelos brancos, caneta, umas penas assim, e os livros dessa altura. Fenomenal. Coisa de cinema. Ou melhor que cinema, né? Mas o fato que daí tinha um corredor grande de pedras, tudo medieval, e à frente um grande estádio, ou tipo um estádio. E aí eu estava do lado de um lado e ele estava a par do muro nas pedras, o pastor Geraldo. E as pessoas, agora é um fator importante dos costumes, do julgamento de costumes.
No corredor, as pessoas vinham entrando lá. E o primeiro ancião, escritor, o que escrevia, pedia o nome. De onde vem, quem és? E as pessoas diziam, da Etiópia, do Japão. E o segundo vinha assinando. Lá ele colocava o nome e aqui a pessoa assinava e entrava. Exatamente. E aí, de todas as religiões, chamando assim, né, de todas as denominações, as pessoas vinham com todos os tipos de vestes decentes. Vamos frisar que eram vestes decentes. Mas pessoas da África, com aqueles vestidão, com argolas de ouro no pescoço. Pessoas da Índia, de todas as nações, passavam por ali. E aí aquele negão lá de frente a mim estava sorrindo para mim. E nós todos contentes, é claro, porque aquelas pessoas vindo adorar a Deus. De repente eles atravessam o corredor. Era um cap de patente, que nem como se for na aeronáutica, no exército, né? Sim. Pega aquele cap de patente e bota na minha cabeça. E aí, quando ele coloca na minha cabeça, eu falo para ele, mas para que isso? Isso aqui é teu? Ele disse, não, agora é teu. É contigo. Quando ele fala assim, é contigo, as minhas roupas começam a ter placas de patente. Não tem como explicar. Então, por isso que aquilo marcou muito. Aí, 30 dias depois que eu estava ali no Mevan, ele vem a Chapecó e o fax desce. Era ele na visão. Sem tirar e sem pôr, como alguns dizem, né? Então, esses fatos todos aconteceram na minha vida. Todos os processos. Entende? Inclusive, eu não sei se eu posso falar, mas também desde o último falecimento do pastor do São Pedro. É que o pastor Lorenilson assumiu, né? Uhum. Ele foi um fato marcante também no bairro São Pedro. 7 dias depois aconteceu. Pastor, esse negócio dos milagres, vamos chamar de milagre, né? Que creio que seja. Você acha que a pessoa ela tem que ter a fé também que vai ser curada? Ou Deus pode curar mesmo ela não tendo fé para mostrar o poder dele, ganhar, transformar aquela pessoa? Sim, quando Jesus fala com os 10 leprosos, a passagem dos 10 leprosos, eles clamando a Jesus, Jesus vão e se mostrem ao sacerdote. Eles indo no caminho ficaram curados. Não é verdade? Mas quem voltou a agradecer? Este era samaritano. E o restante, por que não veio? Então, assim, ó, Deus tem a sua autonomia absoluta. Agora, quando Jesus trata com aquela mulher de fluxo de sangue, ele não chegou a orar por ela. Mas ela apenas tocou, porque ela tinha absoluta certeza. Isso é fé. Se ela só tocasse, ela ficaria curada. Mas também tem outra questão que Jesus questionou. Quando a mulher veio implorar para que o Senhor curasse a filha. Aí o Senhor Jesus responde, não é bom jogar o pão dos filhos aos cães. Jesus sabia da fé dela. Mas Jesus impulsionou a fé dela, na verdade. Recebendo essa palavra, é como se o Senhor Jesus dissesse assim, ó, não, aumente a tua fé aí um pouquinho. Peraí, vamos lá de novo. Comece de novo. Reaja, sabe? Porque contestou ela. Então forçou ela a aumentar o nível, não é verdade? Sim. E aí ela disse, não, Senhor, mas até os cães comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Alcançou a misericórdia.
Você está entendendo? Então tem 3 questões. Eu vou contar um fato aqui que eu nunca fiz com pessoa alguma, mas Deus mandou fazer. Vocês entrevistaram aqui o irmão Osmar. Sim. O irmão Osmar, eu achei que na primeira noite que ele foi lá em casa por um objetivo, que ele tinha conversado com a Rosane, e a Rosane disse, não, então é lá na casa do pastor Reni. E Deus mandou falar umas coisas fortes para ele na primeira noite. Eu disse, isso aí não pisa mais aqui. Não volta mais. Muito pelo contrário. Aquilo aguçou ele. Ele é um cara inteligentíssimo. Você entendeu? Ele disse, não, peraí. Ele não me falou isso, né? Mas no meu entendimento, ele disse, não, peraí. Alguma coisa tem nesse negócio. Eu quero ver de novo. A curiosidade, né? Você entendeu? Eu nunca vi pessoa receber palavras fortes na primeira noite, ser contestado. Entendeu? E Deus contestou ele na primeira noite que ele esteve. Eu nunca tinha visto ele. Nem conhecia. Entende? Então essas coisas o Senhor faz. Mas não para pejorativo. Não. É para chamar você para subir o nível aí. Uhum. Entendeu? É chamar você para um patamar maior. Sim. A tua fé, ela elevar o nível. Nunca para denegrir a imagem. Até porque somos a imagem do Senhor. Sim. Né? A gente tem que sempre elevar o nível, né? De viver. Eu fico imaginando essas experiências e tudo mais, né? E como tu falou, Deus, ele revela algumas coisas, fala, né? Algumas coisas pra nós e a gente fica imaginando quando, como, né? Sim. O que vai acontecer, quando vai acontecer. E a gente sempre pede. Eu, sei lá, eu tenho. Não sei se é curiosidade ou o que Deus coloca no meu coração, mas assim, eu tenho muita vontade, né? Eu tenho muita vontade de viver essas coisas, sabe? Só que parece que a gente não tem força. Sim. A gente vai, chega num tempo, ou desanima, sei lá o que acontece, sabe? Parece que eu sou assim, e creio que seja uma falha, eu não sei se Deus ainda quer me mostrar alguma coisa, sabe? Parece que não consigo ir até o fim. Uhum. Sabe? Continuar a ser persistente. Mas deixa eu perguntar na tua fala aí. Eu não sei se essa é um particular seu, é uma pergunta de alguém ou coisa assim. Mas o fato é, o que Deus te falou? Você está entendendo? O que Deus falou pelos profetas? Porque a palavra do Senhor diz, creias nos profetas e prosperareis. Então, se o profeta é profeta de Deus, a palavra não é do profeta. Sim. A palavra veio por via do profeta, mas Deus falando. Se Deus falou, choveu, veio tempestade, veio fogo, deu terremoto, não interessa. Deus termina tudo isso, lá está cumprida a palavra do Senhor. É isso que as pessoas não entendem. Vem o vendaval, vem o fogo, vem o terremoto, parece que tudo vai terminar. Uhum. Mas e a palavra do Senhor? Alguma delas já passou? Não. O próprio Jesus falou. As minhas palavras não passarão. Céus e terra podem passar, mas as minhas palavras não vão passar. Essa pergunta do Brendo aí, por isso que a gente fala que a gente aprende muito aqui, né? Porque a gente faz umas perguntas aqui que é a nossa curiosidade de saber. E aí depois tu chega lá na igreja e tu escuta um irmão dizendo lá, nossa, aquilo que vocês falaram lá explicou bem o que eu tô passando e eu não entendia daquela forma. E a gente é muito, às vezes, até o que o Breno falou, a gente às vezes é muito limitado para entender o que Deus quer para nós. Sim. Entendeu? Que nem eu acredito muito em profecias e Deus passa assim um tempo na minha vida em que praticamente todo final de semana Deus usa uma pessoa para falar, daqui a pouco fica 6 meses sem ninguém falar. Daí daqui a pouco Deus manda uma enxurrada de profecia. Sim. E aí a gente analisa as profecias também, mas todas elas é uma complementando a outra. Sim.
E isso que a gente se questiona às vezes, algumas profecias a gente se acaba se questionando. A gente recebeu, eu e a Paty, a gente recebeu uma profecia há uns dias atrás, em que Deus disse que naquela semana ele estava abrindo a porta. Naquela semana, nessa semana, até o fim de semana, eu vou fazer um milagre. Mas aí passou uma semana, passou duas, passou três, já se passaram agora 4. E não aconteceu aquilo. Sim. Só que daí aí a gente é falho, né? Pecador. A gente se questiona, Deus, mas não falou aquela semana. Aí, por isso que eu friso bem aqui que a gente, quando a gente tem uma esposa que é sábia também, ela, às vezes ela dá né? Acorda pra vida, né? Provérbios 31. E daí ela disse assim pra mim, amor, mas a gente não escutou. O pastor Lorenilson trouxe uma palavra esses dias atrás, lá na igreja, no Maria Gorete, falando sobre o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo Cronos, que é o nosso tempo, e o tempo de Deus, que é o Kairos. Exatamente. E aí ela me disse assim, levei uma chapuletada, né? Ela disse assim, viu, amor, mas pra nós, Deus falou que essa semana ele ia estar resolvendo. Pra nós, no nosso tempo, essa semana termina no sábado, né? Mas o tempo de Deus, quanto que é uma semana? Quanto é uma semana no tempo de Deus? Entendeu? Então, perfeitamente. Então a gente começa a se perguntar muito isso. Daí passaram-se, daquela mensagem, passaram-se acho que 2 semanas, Deus usou outra profeta de Deus e disse, essa semana eu vou resolver. Essa semana vai chegar aquilo que tu precisa. Aquele projeto que você tinha eu tô tirando do papel. E novamente se passaram 2 semanas. E aí eu me perguntei de novo, eu disse, Deus, aí me veio a mensagem, tempo Cronos e o Kairos, né? Então a gente tem que viver no tempo de Deus, Isso. Não adianta. Às vezes a gente quer forçar as coisas e não adianta, daí dá errado. Sim. Aquilo que eu falei antes em off, que a gente tava conversando e repito e aquilo me abriu a mente muito, por isso que a gente frisa muito que isso aqui é um aprendizado. A gente acho que mais aprende do que fala aí, né, Brandé? A gente aprende muito aqui. Sim. Deus tem falado muito comigo nessa mesa. Situações que a gente passa no dia a dia e Deus, através de alguém sentado aí contando uma história, um testemunho, Deus vai falando, ó, tá vendo? Tu não vai morrer, tá vendo? Sim. Ele passou por isso, sua filha passou 4 anos doente, não morreu. Né? Então a gente começa a aprender e o pastor Isaías Balbino falou um negócio que aquilo me marcou muito. Quer saber se tu tá no centro da vontade de Deus? Aquilo que você tá fazendo vai acontecer naturalmente. Sim. Se você quer saber se tu tá fora, tu tem que estar sempre forçando. Sim. Então a gente aprende com isso, né? E aí não adianta, o tempo de Deus, se a gente estiver forçando é porque a gente tá fora do tempo de Deus. Né? Exatamente. Então, o pastor Balbino é um cara fenomenal. É um professor e tanto. Porque ele traz cada coisa pra gente que é fenomenal. Deixa eu te contar a questão do tempo. Uma irmã estava com cirurgia, isso no Mevan. E aí estava mal, né? E a gente... O que acontece no Mevan? Na verdade, quem direciona o culto é o Espírito Santo, é Deus. E aí, várias situações que eu já fui ministrar e não ministrei. Ninguém ministrou. Não teve condições. Porque o Espírito Santo agiu de tal forma que começamos a Deus falar com a gente, oramos por um, por outro. Quando vimos, tomou uma proporção tão grande que não houve ministração de palavra. Na verdade, quem ministrou foi o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E no final tinha uma irmã que estava muito ruim. E aí ela pediu para mim orar. Eu fui orar por ela e o Senhor falou, 1 semana. Digo, mas peraí, 1 semana é 7 dias. Então, se o 7 é de Deus... 1 semana é 7 dias. Aí eu falei para ela, irmã, 7 dias. Escreva aí, 7 dias. Amém, pastor.
No 6º dia, ela quase morreu. Mas ao final do 7º dia, ela estava recuperada, quase que totalmente. Ela disse que achou que ia morrer, mas o Senhor curou, você entendeu? Então parece que às vezes o tempo vai terminar. Não vai dar tempo de chegar no 7º dia. Então, e olha o que diz Efésios 4, deixa eu me lembrar, não, Coríntios 8, se não me foge a memória. O que fala aqui a respeito de nós, ó. Romanos 8 e 18 a seguir. Estou absolutamente convicto de que o apóstolo Paulo falou, nosso sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. Quer dizer, quando o profeta Isaías estava na caverna, o que aconteceu? O que antecedeu a voz do Senhor? Ele era um profeta. Então veio o vento, veio a tempestade, veio o terremoto, depois veio o fogo, e quando parou tudo, veio a voz do Senhor, mansa e suave. Tá entendendo? E aí, continuando aqui, ele ainda retrata, olha, no versículo 9, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Ora, filhos de um rei é o quê? Príncipes, não é verdade? E herdeiros do trono. Herdeiro do reino. E de tudo quanto pertence a ele. Tá entendendo? Então nós não somos qualquer um. Sim. Então nós não somos. Quando nós não temos esse entendimento, está escondido o tesouro. Mas quando a tua mente e o teu coração se abre para isso, você começa a enxergar. Ah, não, peraí, então meu pai é um rei. Meu pai é o Senhor, o Criador. Então eu sou com Cristo herdeiro. E se eu sou um príncipe, eu tenho uma autoridade no reino. É isso que muitos não entendem, essa autoridade. Deixa eu só terminar de ler aqui. Então, a própria criação, no versículo 20, porquanto a própria criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. A autoridade é outorgada. Ou a liberdade. Quer dizer, então, se foi outorgada, foi assinada. Não é assim? Alguém vai lá no cartório e... É isso que as pessoas não compreendem. Você entende? Então, quando as pessoas começam a compreender, eu vou usar o termo aqui, dízimos e oferta. Quando eles começam a compreender o que é primícia, o que é dízimo e o que é oferta, a situação muda. É isso que o judeu faz. Por que os judeus são prósperos e abençoados? Eles não reclamam. Não tem murmuração no meio desse contexto, entende? Porque o judeu, até nos centavos, eles são fiéis. E para eles é uma verdade. O que é dízimo é apenas obediência. Você obedece os mandamentos, você obedece um princípio. Mas quando você se desprende e se dispõe a ofertar, é honra. A oferta é honra. A oferta é semente a mais que você joga na lavoura. Você entende?
Porque dízimo é obediência. E oferta é honra. Oferta é generosidade. E ao que é generoso, o Senhor abençoa. Entende? Então, essas coisas assim. E aí isso tudo gera uma autoridade e legalidade no mundo espiritual. Então, se eu vou começar a pregar aqui, eu já. Vamos lá. Aí eu já perco a entrevista aqui dos amados aqui, né? Não, que isso. Então, isso gera entendimento. E é fato. É fato. Quando se entende essas coisas, você não sente apego ao dinheiro. Você abençoa a vida dos teus próximos e você não te falta. Quando Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor, e algumas versões dizem nada me faltará, não, na verdade o original é o Senhor não faltará. Porque onde o Senhor está, eu sempre tenho o que preciso. Uhum. Né? Quando Jesus estava no monte com os 5 peixinhos, ou 5 pães e 2 peixinhos, não faltou. Muito pelo contrário, foi multiplicado. Então, essas situações, sabe? E outra situação da oferta e do dízimo. Eu já presenciei isso porque eu ministrei em alguns lugares. Quando as pessoas vão ofertar ou dizimar, é como se tivesse um peso Parece que não dá no com alegria. rosto. Não é? Talvez é um jeito da pessoa ou não foi ensinada. Mas quando Deus pediu ao povo, falou a Moisés para pedir ao povo que os recursos para o tabernáculo e os utensílios estavam na mão de quem? Do povo. Então ele pediu ao povo e o povo ofertou além do que era necessário, que ele teve que mandar o povo parar. É se desprender para o reino. Quando a gente entende essas coisas, o reino cuida da gente. Quer dizer, o Senhor não me faltará. Porque eu estou entendendo o que é o reino. Entende? Então, por isso que quando essas coisas assim eu tenho observado. Para mim, não tenho julgado as pessoas que ainda não... Não, misericórdia. Né? Não tenho julgado elas. Mas é fato. Porque às vezes aquilo que Jesus fala dos fariseus hipócritas quando vão jejuar. Fica com a cara feia, né? Mostrando. Expõe para todo mundo que está em jejum. Não. Sorria, seja alegre. Né? É isso que acontece na mesma coisa. Dá aquela sensação, impressão que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer aquilo. Quando que apenas é uma obediência ou então uma disposição do seu coração em ofertar. E aí tem que ser com alegria. Uhum. Né? Isso é fato. Isso é fato. Outra coisa que as ofertas geram peso. Você lembra da palavra do Senhor que ele nos relata sobre isso? A questão da oferta ou do dízimo. Se há uma ofensa, quer dizer, se o meu irmão me ofendeu ou se eu ofendi ele, então deixa a oferta no altar e vá e conserta com teu irmão. Depois volte e oferte. Por que isso? Porque a oferta não é recebida se não fizer isso. Você entende como é que é o mundo espiritual? Tem um monte de passo a passo, né? E aí a semente não adianta nada. Não gera nada. Exatamente, é uma semente morta. Em vez de ela produzir 60, 100 vezes, ela vai morrer e acabou ali. Porque foi lançada sem fecundar. Ela não foi fecundada, porque não estava com o coração machucado ou ofendido. Esse negócio do mundo espiritual aí é bem, né, bem complexo, né? Que a gente vê relatos de pessoas, né, que
que começa a orar mais, buscar mais a Deus, começa a entrar no mundo espiritual. Sim. E você vê tanto Deus trabalhando, como você vê também o diabo trabalhando, né? Sim, é uma verdade isso. A revelação. Tem um conhecido que ele diz assim, eu não vou muito por oração, porque quanto mais eu oro, mais eu vejo coisa. Mas a assombração aparece. Mais eu vejo coisa. Mas é um mundo espiritual. E eu não, a gente eu não tive essas muitas experiências ainda com isso. Peço para Deus para mim ter mais experiência com ele, né? Claro que você entrando no mundo espiritual, você vai ver coisas também que você não gostaria de ver, né? A gente escutou algumas histórias do Gese contando aqui, né? Então, mas eu peço para Deus. Eu acho que não tenho buscado tanto assim. Teria que buscar mais, porque quanto mais você busca, mais você vive o mundo espiritual, né? Sim. Mas eu acho que é gostoso, né? Você viver experiências assim com Deus que você nunca teve aquela experiência, né? Você conversa com uma pessoa que é espiritual, né? Que ela entrou nesse mundo, que ela ora demais, ela busca demais a Deus. Você fica horas conversando com ela, vê o que ela te conta. Então, assim, eu tenho esse anseio. O Breno falou antes também aí que tem essa vontade, né? E às vezes parece que a gente, quando tá chegando ali, quando tá pertinho ali, dá alguma coisa, a gente meio que desiste, sofre um pouco, abandona, né? Mas acho que eu tenho orado para Deus mudar isso também, principalmente na minha vida, para que a gente não desista, né? Porque ele tem um ministério para nós, ele colocou um ministério nas nossas mãos pra gente exercer, e o inimigo, o que ele mais quer é que a gente desista mesmo. Que a gente não entre nesse mundo espiritual. Sim. Que a gente não entre na guerra. É isso que Romanos 8, onde eu li, que a natureza criada aguarda a manifestação, a revelação dos filhos. E vocês, é uma revelação. Porque vocês não se acomodaram apenas em estar na igreja, cooperando em alguma coisinha. Não, vocês foram além, se dispuseram a criar isso aqui. Qual é o propósito? Para enriquecer o bolso? Não. Nenhum. Entendeu? Levar a palavra, né? Exatamente. Então, é isso. Romanos 8, isso que a gente acabou de ler ali. É isto. Que os filhos sejam revelados. Mas se eu sou herdeiro do trono, então eu trabalho em prol do reino. E não vai precisar alguém mandar fazer. Sim. Eu vou, mediante ao entendimento, e faço. É isso que Deus colocou no coração de vocês. Unindo pessoas? Não. Unindo propósitos. Através do propósito, unindo pessoas. Deus sempre trabalha no propósito. Porque o propósito gera pessoas conscientes e curadas. Amém. Não é verdade? Deixa eu te pedir uma coisa. Sim. Pode terminar. A gente viu que você tem bastante intimidade com Deus. A gente sente isso, assim. Eu queria te pedir, o que gera a intimidade? As experiências? Perguntinha chave, né? Porque que nem eu falei antes, né? A gente pede, a gente quer viver, né? Então, vamos por aqueles 3 pontos que nós falamos antes. Deus confrontou a mulher e ela aumentou o nível da sua fé e recebeu o milagre. Sim. Outros, Deus curou e só um voltou. Não é verdade? A outra já tinha tanta fé que foi lá e só tocou. E pela fé tão grande que Jesus sentiu que dele saiu o poder. Ora, foi realmente por necessidade. Uhum. Que a necessidade que eu tinha, que eu achava que eu tinha, né? A gente morava numa chácara na Baronesa da Limeira. E aí a irmã Marli e algumas irmãs iam lá em casa orar. E a gente orava com eles pra cá também. E aí eu vim pra cidade, ou deixei a chácara lá e vim morar aqui na cidade por causa que as minhas filhas estavam fazendo faculdade. Então surgiu uma oportunidade ali e a gente veio pra cá. E aí eu vendi aquela terra. E deu uns problemas lá que eu não recebi. E aí a gente se uniu, a irmã Marli
pelo filho, né? Pelo filho que hoje está se não me foge a memória, no Paraná. Então ele teve uns problemas sérios aqui, o irmão do Maico, e a gente se uniu em oração com ela. E o presbítero irmão Celso, pelas citações também com eles na empresa dele. E eu, literalmente, né, o Senhor resolver aquilo tudo. Isso há 15 anos atrás. E dentro disso foi amadurando essas questões. E dentro desse esforço, né, de resolver aquela situação com Deus, começou a florescer o ministério, os dons do Espírito. E dentro disso foi buscando e foi indo, e daí quando começou a gente não entende no início, e depois houve compreensão, pessoas ajudaram, a irmã Marli ajudando, entendeu? E aí essa caminhada foi contínua. Eu fiquei 10 anos, toda segunda-feira, nesse grupo de oração. E a gente perdeu a conta, não tem nem notícia de quantas pessoas aceitaram Jesus, se reconciliaram e outras famílias inteiras se consertaram, entende? Então foi muito marcante, porque pessoas que estavam morando na rua, embriagados, separados litigiosamente lá no juiz, houve conserto, se casaram novamente e hoje estão na liderança de grupos na igreja, né? Então essas coisas aconteceram. E aqui no Bela Vista, o amado irmão congrega ali. Literalmente assim. Então isso aconteceu, né, vamos dizer assim, por necessidade. Depois a gente começou a ter essa consciência de que não era só necessidade, mas também um propósito do Senhor. E isso foi acontecendo, sabe? E o relacionamento foi bem estreito. Porque eu tinha visões de fugindo no deserto à noite. Cara, isso não parece um pesadelo? Fugindo do inimigo, fugindo, né, para não ser morto, da perseguição, fugindo à noite no deserto. Pensa isso. E aí, mas só que nessa caminhada no deserto, 2, 3 vezes, que Deus mostrou isso, eu ajuntava diamantes que brilhavam no escuro. E enchia os bolsos. Enchia os bolsos. Pedras preciosas, que são almas. Diamantes são preciosíssimos, né? Sim. Pedras preciosas são almas, literalmente. Entende? Peixes. Cara, você ter visão de peixe... É almas, né? É almas. Entende? Então, esse relacionamento com Deus, assim, né, na precisão, me gerou um entendimento. Aquilo que eu busquei inicialmente, até hoje, não foi resolvido. Ganhou muito mais. Só que aquela caminhada que eu achava que estava no espinho, né, ou no deserto, gerou muitos frutos. Aí vem a expressão da árvore que dá muitos frutos, né? Ela é apedrejada para derrubar um pouco dos frutos e tal, para você apanhar, tirar, outros jogam um pau. Então, literalmente, isso aí. Então, isso estreitou meu relacionamento com Cristo. Mas assim, posso melhorar muito mais, sabe? A gente ainda é relaxado nesse ponto. É muito relaxado nesse ponto. Um dos pontos que estreita o relacionamento com Cristo é você tirar o teu devocional pela manhã. Todas as manhãs. O devocional. Meia hora tá de bom tamanho. Por que meia hora pela manhã? Porque é o primeiro. Quando o médico diz para você, olha, a primeira coisa que você faz de manhã, levanta e toma 1 ou 2 copos de água. Você vai ver extraordinariamente mudança no teu organismo. É isso que ele fala? Com Deus é a mesma coisa, no mundo espiritual é a mesma coisa. Você tira um momento de oração. Não precisa muito, se tu está muito apurado, mas
Você tira ali 10 minutinhos de oração, lê um capítulo. Comece com Provérbios. Lê um capítulo do Provérbios por dia, pois tem 31, né? Então, dá um por dia. Comece ali. Comece lendo ali, você vai entender. Cada dia que você lê tem um entendimento diferente, ela se renova aqueles entendimentos. É como se todo dia o Senhor extraísse dali uma fruta nova, da mesma planta, e te desse para você comer. Todo dia tem um sabor diferente. Entende? Então esse é devocional. E aí, isso acontece na minha casa, né? Sim. As minhas filhas, que são pastoras, né? A Alexandra e a Andréia. O Olavo, casado com a Andréia, que é meu genro pastor também. O pastor Marco, que é casado com a Alexandra, também é pastor, né, do jovem. Um cara muito entendido, muito sábio. O pastor Olavo também. Então, assim, ó, eu praticamente não fiz nada para merecer isso. Sim. Mas o Senhor fez. Porque eu fui o cara que não tinha entendimento quando casemos, erramos bastante. Bah, não foi fácil, quebrei uma cara. Entende? Mas da forma que eu preservava o jovem da igreja, eu tentava cuidar minhas filhas assim dentro do máximo possível. Não sendo aquele pai carrasco, machista, mas procurando ter um entendimento assim, e, né, não forçar os filhos na palavra. Não forçar. Então, o Senhor, pela misericórdia, eu ainda, graças a Deus e a misericórdia dele, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. E pela misericórdia do Senhor, os 3 fazem parte do grupo de pastores do Brasil, que intercede pelo Brasil e pelo mundo. Quando a gente se reúne, fica 3 dias acampado. Não é lazer, não. É jejum e oração, 3 dias. Então, eu te pedi porque eu acho que assim como eu, muita gente tem vontade de fazer mais, sabe? Aquela vontade de realmente sabe que pode fazer. Sabe que pode se doar mais, mas parece que não Ponto desenvolve. Importante para isso. União. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, vão 2 em 2, nunca sozinho. Por quê? Porque o cordão de 2 é mais difícil de arrebentar. Ou seja, quando um está fraco, o outro anima. E aí você se reúne para fazer uma oração, fazer um trabalho desse. Cara, é fenomenal. Vocês ouvir cada semana um pastor diferente, trazendo um assunto diferente, um entendimento diferente. Quem que vai amadurecer mais do que os pastores? Vocês. E quem está ouvindo. Sim. Sabe? Porque essa compreensão vai ser gerada aqui, ó. Que vai gerar uma verdade. Uma maturidade espiritual. Então, quando a verdade é gerada aqui, desce ao coração, e quem que pode te arrancar uma verdade? Ninguém. Porque aí, quando ela gera uma verdade, ela está fundamentada dentro da palavra. E a palavra nos diz que rios fluirão. Cara, é fenomenal. A gente entende que nem o que o Breno quis dizer agora. É uma coisa que a gente passa, né, no dia a dia. Então, sim. Eu falo porque a gente tá aqui também para falar a verdade, né? Sim. E eu acho que muitos irmãos, muitas pessoas, eles ouvem, vê o que nós estamos fazendo aqui, falando aqui, e se identificam com essa palavra. Que nem às vezes você tá num culto lá espiritual, tá no meio daquela glória assim, daí tu diz assim, Deus, agora eu vou orar mais, vou buscar mais durante a semana, vou fazer acontecer o negócio. Sim. Quando dá segunda-feira, você trabalhou ali o dia inteiro, à noite você tem um tempo, você em vez de ir lá e dobrar o teu joelho, passar horas ali orando, meditando a palavra, você deita no sofá, vai descansar, assistir uma TV. Entende? E aí se passaram um dia. Aí no outro dia, né, já se passaram 2, e assim você vai fazendo, se passou mais uma semana. Daí domingo no culto você tá lá inspirado, Deus tá falando contigo, daí tu faz de novo a mesma promessa, Deus, eu vou fazer. E sabe o que a gente vê?
eu falo, assim, de coração aberto, que a promessa que Deus fez para tua vida, às vezes ela podia ter se cumprido há muito tempo atrás. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque a gente às vezes deixa passar. E quando você diz assim, dia 31 de dezembro, vai virar o ano, você diz, esse ano vai ser diferente. E quando você vê, você já tá no mês 7 e praticamente nada mudou no teu ano. Sim. Porque você não se dispôs a fazer aquilo. Exato. Então é isso que não é só o que nós estamos passando, mas eu creio que muita gente está dentro da igreja com esse dilema. Sim. Eu deveria fazer mais, eu tinha que orar mais, eu Sim. tinha que buscar mais a Deus, eu tinha que jejuar mais, eu tinha que servir mais o reino, entende? E nessa do eu tinha, os dias vão se passando, os anos vão se passando, e aquela promessa que Deus tinha para tua vida, que às vezes Deus falou para você há 15 anos atrás, que tinha um ministério para você, que ia acontecer, você foi atrasando. Porque esses dias, lá na igreja do pastor Tiago, eu fui levar uma palavra lá, fui pregar lá, e Deus me chamou a atenção nessa mensagem, na mensagem que foi levada lá. Porque a gente aprende, a palavra primeiro vem para nós, né? Sim. O que acontece? Quando você é jovem, você diz assim, Deus, quando você me der uma namorada ou me der uma esposa, eu vou te servir. Uhum. Daí Deus te dá. Daí você diz assim, Deus, quando eu tiver minha casa, eu vou te servir. Daí Deus te dá a casa. Deus, mas eu não tenho um carro bom para ir na igreja. Quando eu tiver um bom carro, aí eu vou te servir. Deus te dá o carro. E aí quando você olha, já se passaram quantos anos da sua vida? E você não exerceu o ministério ainda. Então, assim, dos últimos dias, assim, que da minha vida pessoal, que eu tô falando pessoalmente, né, do lado pessoal, tem ardido uma chama diferente. Depois desse projeto aqui mesmo, é que nem eu falo pros piá, agora não tem mais aquele negócio assim, mas tem que ir lá gravar na terça? Não, você quer vir gravar na terça. Depois você quer vir na quinta gravar de novo. Entendeu? Porque tá ardendo essa chama. E eu quero que, falando em público aqui, que Deus, ele trabalhe mais nisso nas nossas vidas. Para que arda mais essa chama do Espírito, para que a gente tenha mais vontade, menos televisão, mais vontade de orar, né? Menos tempo de celular e mais vontade de buscar Deus. Exato. Entendeu? Então isso aí tem falado comigo muito, mas eu entendo também a colocação do Breno, porque eu vivo a mesma colocação. Entendeu? Deus tem cobrado isso de mim, mas a gente às vezes tira lá, hoje eu vou orar, mas vou assistir um programa na TV aqui primeiro, daí tu assiste aquele programa, quando tu vê já é meia-noite, daí tu diz, agora já foi o dia, né, eu vou dormir. Entendeu? E aquela oração que era pra você ter feito, fica. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que buscar mais e se dispor mais. E aí acho que a gente vai entender diferente o propósito de Deus e não atrasar, porque eu falo de boca cheia. A gente mesmo que atrasa o propósito. Exatamente. A gente atrasa o ministério. Deus prometeu, mas a gente às vezes não estuda a palavra, não ora o que era para orar, não busca Deus o que era para buscar. Daí Deus diz, tu vai ser um profeta, vou te levar para muitos lugares, mas daí tu fica se apegado aonde? No tempo. Quando? Sim. Mas e o tempo que Deus está dando pra gente se preparar? Sim. Entendeu? Deus tem falado muito comigo ultimamente. Senhor, quando que tu vai fazer o que tu tem prometido? Mas aí, do nada, Deus diz assim, mas eu não tô te dando um tempo para você se preparar? Porque se hoje, Deus diz assim, hoje, eu recebi, acho que a primeira profecia lá, 11 anos de idade, um pouco mais, que Deus falou assim, eu vou te usar, vou te levar pelos 4 cantos da terra para pregar. Mas eu olhando hoje, será que eu tô pronto? Preparado? E deixa eu te dizer, começou a se realizar. Você está pregando. Pregando, sim. Nós estamos vivendo o propósito de Deus. Hoje, esse tempo que vocês iniciaram aqui, isso começou a se realizar. Porque, na verdade, não é só pessoalmente que se prega, mas virtualmente também. Sim. Entende? Então a profecia começou a se concretizar. E dentro deste processo, meu filho, o negócio vai crescer.
desmistificando. Meu Deus, esse pastor. Não. Ele é de carne como todo mundo. As mesmas situações que tu acabou de citar ali, cara, eu passei. Uhum. Você acha que a gente não chega cansado do trabalho? Entende? Dá aquele negócio, senta no sofá e toma chimarrão e diz, bah, cheguei em casa. É isso. Cheguei em casa. E ali se acomoda. Entende? Então a gente passa esses propósitos também. É da carne, é da terra. E não tem como negar. Mas aí, em contrapartida, nós seres humanos, né, que começamos a compreender, quando Jesus disse, olha, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele estava dizendo, olha, mortifique a carne, alimente o espírito. E o teu dia a dia, põe nos teus ombros e siga. Né? Se tu tem problema, vai ser resolvido. Não tem como fugir deles. Entende? Então vai ser resolvido, mas venha como está. Ele está dizendo, olha, tome, né, consciência, se dispõe e siga-me. Que no caminhar, você vai, as experiências que você vai adquirindo, vai fortalecendo, vai ter um fôlego novo. Mas ninguém nasceu lá em cima. Ninguém nasceu grande. Quem nasce grande é monstro. Tu tá entendendo? Então, todos nós... Por quê? Até porque se nascesse lá em cima, você não tinha uma base. E nós precisamos ter uma base, um fundamento, para que alimente aquilo que está em cima, ou que sustente aquilo que está em cima. Entende? Então, isso é normal. É normal. E nós somos normais, né? Sim. Nós somos meio normais. Louco, julgado, meio louco, mas... Nós somos extraterrestres, mas somos normais. Então, essa questão realmente é uma das coisas que o inimigo mais usa sobre os crentes. Mais usa sobre os sacerdotes, sobre a liderança, quem exerce uma liderança, como vocês que exercem a liderança na mídia e também lá na igreja. Ele usa isso. A canseira. Cara, eu fiquei 2 anos e alguns meses ali, encostado de dores na coluna. Sabe? Dores intensas que eu não conseguia ficar sentado. Eu ia atender a igreja e eu dizia para a igreja, olha, vocês não se importem com a minha cara. Mas era muita dor. Parecia que eu estava brabo com a igreja. Mas na verdade não, eram dores. E eu estava lá. Entende? Eu tinha vontade? Não. Nem um pouquinho. A minha vontade era ficar na cama. Nem um pouquinho. Então essas coisas assim... Mas quem sustentou para estar lá? Primeiro, o compromisso. Ou melhor, Deus, né, trazendo uma consciência de que eu tinha que estar lá. Ou seja, mortificar a carne. Mas eu não queria. É que nem o apóstolo Paulo menciona, né, nas suas cartas. O que ele queria fazer, ele não fazia. Mas aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Então, a gente tem que agir pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, princípios. E os princípios não devem ser quebrados. Né? Basicamente é isso aí. E tu não é só mais um, não. Entende? Uma dúvida que aparece bastante, né, nessa caminhada. É que nem às vezes a gente fala aqui, né? Existe uma diferença, um exemplo entre eu e o Brendo em tempo de cristão, de crente, né? Ah, mas por que tu tá falando isso? Não, é que é para as pessoas verem que o tempo de crente não significa nada, entendeu? Eu posso ter 28 anos de crente, de evangelho, me criei dentro da igreja, mas eu e ele temos as mesmas dúvidas,
a gente faz às vezes as mesmas perguntas para as pessoas que vêm aqui. Sim. Porque a gente tem essas dúvidas. Então quer dizer que não importa o tempo de crente, de cristão que você tem. Exato. Entendeu? Então, é por isso que a gente faz as perguntas, porque depois tem muita gente que vem e fala para nós, nossa, mas aquela pergunta que vocês fizeram lá era o primeiro vídeo que foi com o Maico, a gente conversou sobre muita coisa, teve irmãos lá da igreja que disse, meu Deus, ó, aquele vídeo esclareceu a minha mente, porque Sim. tinha muita questão ali que eu queria perguntar, e Sim. não tinha para quem perguntar. Sim. Entendeu? Então, assim, é esclarecedor. Muita coisa não, praticamente tudo que a gente vê aqui, a gente tenta levar para a vida porque são respostas, né? Deus está usando pessoas para nos trazer respostas para aquilo que a gente tem, que às vezes tem perguntas que ficam ali na tua cabeça, né? O tempo inteiro, Sim. tu dizendo, Senhor, será Sim. que é assim? Será que não é? E daí Deus levanta pessoas para nos trazer resposta. Então, esses bate-papo aí tem sido para nós assim magnífico, maravilhoso, entendeu? Porque Deus, a gente vê que Deus está trabalhando nesse negócio. Então, olha só, o que vocês lançam de perguntas? Algumas vocês usam particular de vocês para não envolver outros, né? Mas olha como é abrangente essa situação, assim, tá? Não é só vocês. Vocês estão sendo francos e é isso que o cidadão do céu faz. Até porque todos nós confessamos as nossas misérias ao Pai, né? E quem não faz, continua em pecado. Mas assim, quantas milhares de pessoas têm essas dúvidas? Eu fui esclarecido uma dúvida que eu tinha ainda há pouco tempo. Eu, com 52 anos, ainda tinha dúvida. E surgem dúvidas. Então, é normal, mas elas não podem tomar um lugar de destaque da nossa vida. Entende? Nós ali fundamentamos muito, mas muito mesmo, é enfatizado a igreja na casa, a liderança sacerdotal na família. Por que isso? Porque é o que o mundo está vivendo hoje, uma situação precária. Então, a igreja fundamenta muito isso. Nós, pastores da Casa Mevan, né, em todo o âmbito, cara, enfatiza todas as dúvidas, liderança, esclarece, entende? Até temos aos domingos de manhã ensino de fundamentos. Agora está com 7 aulas, né? Estamos fazendo 7 aulas de fundamentos da fé. Então, assim, e nas terças-feiras também tem Mevan Academy. Para quê? Para tirar essas dúvidas do lar. Dúvidas administrativas, de relacionamento, né? Dúvidas de como andar com Deus. Então, essas coisas a gente enfatiza por quê? Para curar as famílias. Para curar o relacionamento. Porque ele foi adoecido ao longo do processo dos nossos antepassados, né? E chegando até nós. Então há um processo assim para cura de relacionamento familiar. Entende? De marido e mulher, de pais e filhos. Que é enfatizado muito. Até pouco tempo foi feito em Itajaí, né? Teve muito forte lá, foi a relação de pais e filhos. Então, assim, há uma compreensão em cima disso. Não denominando placas. Até porque a gente tem sido aqui em Chapecó uma plataforma, como é lá em Itajaí, de ensino, sem placas, sem divisão. Porque reino não tem divisão. Por mais que as pessoas coloquem divisão, mas não tem. Então, esse ensino é sem divisão de placas, sem denominação. Ela é ensinada para quem estiver disposto a aprender ou esclarecer dúvidas, né? E, olha, muitos casais têm sido curados. Te digo, bastante, bastante. Principalmente na parte de libertação. Libertação, cara. E vocês têm conhecimento de pessoas assim, sabe, que é extremamente
dolorido o processo. E essas pessoas precisam de cura, de gerar cura. Quando a Bíblia fala de curar a terra, está falando do cidadão aqui mesmo, né? O reino de Deus tem muitas coisas, né? Tem coisas que a gente ainda é menino para compreender, né? Isso. E que a gente precisa amadurecer mais. Então, quando Deus falou para ir para lá, eu fiquei espantado os primeiros dias. Uhum. Cara, eu levei choque. Literalmente. Eu olhava para minha esposa e eu choque. Entende? Porque confrontou uma boa parte do que eu achava que não precisava. E aí, quando aquilo foi clareando tudo assim, o pastor Claudir, né, que é meu pastor, então, cara, é extraordinário, não tem como explicar, sabe? E muita coisa esclareceu, muita coisa mesmo. E uma das que mais marcou para mim, né? E olha que a gente já vinha, né, no processo ali, já liderando o povo, foi o fato da ceia. O entendimento da ceia, como ela foi escrita. Você entende? E aí, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da ceia, esperais uns pelos outros, é porque os que levavam mais comiam, se atacavam e comiam o que eles tinham levado e deixavam os pobres sem. Uhum. Entende? E aí, a relação que o Senhor Jesus fala, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Ele está falando de uma memória para manter a fé acesa, a lamparina, a esperança, a convicção. Porque se nós ficar um mês sem ir no culto, como é que você vai estar? É isso que ele fala. Intimidade, relacionamento, que a chama fica acesa. Outro ponto importante, para quem que o Senhor Jesus veio? O que ele falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes precisam de remédios para fortalecer a sua imunidade, não é verdade? E o que a ceia causa em nós? Então, aqueles que estão em pecado, ou que mais tiver pecado, deveriam ser os primeiros, para que gerasse a mesma coisa que gera em nós, para no dia de amanhã eles revogar o pecado. Se precisar ir para o cartório, vai para o cartório e assina. Você está entendendo? Por quê? Porque a intimidade, a participação na ceia fortalece. E alguém do lado gera cura. E ele entende. Se está amaziado, ele vai entender que amanhã ele tem que ir para o cartório e assinar e fechar a porta para o inferno. Não abrir a porta para o inimigo. Basicamente isso. Então essa compreensão foi gerada ali. Quando o Espírito Santo clareou assim tudo, São não precisa de médico. Sim. Então estamos lá para ajudar. Ou para ser curado das nossas mazelas juntamente com os outros. Tem muita coisa que a gente não entende, né? Não se esclarece. Mas, pastor, a gente quer te agradecer aí pela oportunidade de você ter vindo aqui, né? Tirar um tempo para vir aqui falar sobre o amor de Deus, esclarecer algumas dúvidas que a gente tem na caminhada, né? E que você continue sendo abençoado por Deus, não importa a religião, não importa a placa da igreja. Eu acho que a gente está pregando bastante isso, né? Exatamente. Que o reino de Deus é uma coisa só, não é separadamente, como a gente bem falou, mas que Deus continue te usando e te abençoando lá onde você estiver, e que muitas dúvidas possam ser esclarecidas, porque tem muita gente com dúvida na caminhada, né? De um ano de crente a 30 anos de crente, ainda tem gente dentro das igrejas com dúvida, né? Mas que você seja sempre essa bênção aí. Eu não conhecia pessoalmente, ouvi algumas pessoas falar, a gente teve a oportunidade de conhecer, que se torne uma amizade daqui para frente,
né? Que Amém. a gente está tentando fazer amizade com as pessoas que vêm aqui, né? Que se bom, tornam né? amizade, coloque em oração lá o nosso nome também. É uma honra estar aqui com vocês, né? Desde já a gente agradece. Amém. E o que estiver ao nosso alcance e que Amém. o Senhor Jesus nos direcionar, estamos dispostos, né? Amém. De minha parte, então, que Deus abençoe grandemente sua vida. Tá? Amém. Que nós Muito possamos ter outras oportunidades para falar mais do amor de Deus e aprender um pouco mais, né? Amém. É aquilo que o irmão Osmar retrata. Depender da gente, meu amigo, a gente passa a noite falando É verdade. das experiências aí. E Amém? tem experiência, né, pastor? É. Mas amém, pastor, também quero te agradecer por tirar esse tempo, vir nos ensinar algumas coisas. Tiro bastante coisa dessa conversa aqui hoje. Quando a gente sempre fala, a gente aprende. E quero colocar em prática, né? Porque eu acho que é uma parte bem, bem difícil essa constância, né? Que você, pra manter, né, Sim. com Deus, né? Porque às vezes a gente tá bem, não tá, vai, aquela coisa, né? E é uma coisa que eu tô me cobrando, que é a constância. Continua. Isso. Daqui pra cima só, né? Sim. Então, tem dúvidas que foram tiradas aqui mesmo sem eu pedir, né? Que vão me fortalecer muito e espero colocar em prática. Né? Aquela coisa que a gente sabe onde tá, a gente sabe o que fazer, sabe onde procurar, tem, sabe, né? E não... Um dos pontos importantíssimos é nós sermos útil. Mesmo que alguém não fale, né? É aquela questão, servir sem pedir, ser útil. Amém. Amém? Glória a Possamos Deus. ser útil, então. Amém. Mas muito obrigado, que Deus abençoe. Aleluia. Com certeza vou visitar a igreja lá. Tô Amém, é ficando bem-vindo. curioso. É bem A gente né, vê as outras, a gente é bom ir conhecer. Eu creio que seja, né? Essa Sim. comunhão tem que ter mais também, né? Sim, eu fui franco aqui, eu levei choque, né? Porque tudo que a gente vinha no ritual de religiosidade Sim. foi um paradigma. Cortou. O antes e o depois. Então, para mim foi um choque. Mas estamos aí, né? Servindo o mesmo reino. Que a Amém. gente possa se encontrar lá. Amém. E mais uma vez aqui, com certeza, vai voltar. A gente vai conversar muito mais ainda, né? Amém. Mais as suas experiências aí. E mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe Amém. e que volte mais vezes. Obrigado a todos. Deus abençoe e continue, né? Amém. Amém. Porque o processo de evangelizar pelo mundo está aí. Amém. Amém. Uma porta que se abre e vocês vão longe. Amém. Amém. Vocês vão longe. Vocês vão ter o próprio estúdio. Amém. Glória a Entende? Deus. Pessoas interessantíssimas vão passar por vocês. Interessantíssima que eu quero dizer. Na Pessoas, extremamente espiritual, né? Lideranças grandes. E obra. o Amém. processo é esse. Deus abençoe vocês grandemente aí. Daqui a Amém. pouco vocês estão só com os estúdios. Amém. E a rádio Glória a Deus. web. Por que Aleluia. não, né? Por que Amém? Glória a não? Deus. Mas é isso aí. Acho que nem a gente sempre fala também, né? O reino ele é muito extenso, ele é muito grande, a gente tem muito que aprender, muito que... Eu acho que só não é nem tanto ensinar, mas aprender. O reino eu acho que é só aprender, aprender. Quanto mais você aprende, mais você espelha as outras pessoas. É porque até ensinando você aprende, né? Isso. Porque aí não gera peso. Nós agimos naturalmente daquilo que é verdade. É. Entendeu? Amém. Amém. E você que está nos assistindo até agora, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua vida, que você continue nos acompanhando. A gente agradece de coração que realmente você esteja aprendendo assim como nós, esteja se fortalecendo, que você tire algo útil para sua vida espiritual também. Que Deus esteja contigo. Se você quer viver essas experiências e muitas outras, que você procure uma igreja. A gente fala que a gente não está aqui para denominar, vai para Assembleia, vai para Mevan, mas vai para Quadrangular. Não. Vai numa igreja que você se sinta bem, com o Espírito Santo e te guie lá, que você viva suas próprias experiências, que você conte seus próprios testemunhos, que isso vai edificar muito a sua vida e que você seja exemplo onde você estiver, tanto na sua família, no seu trabalho, na roda de amigos, que você seja exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus, pessoas diferentes realmente. Amém? Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Não se esquece, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Dá um like lá pra nós,
Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe.